dos irmãos. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Aqui me senti um pouco criança. É bom ficar no meio das crianças, a gente se sente um pouco criança, né? Enquanto os irmãos estão encontrando o texto, deixo-lhes apenas completar as informações. Fui ordenado no ano de 96, como foi dito, em junho de 96, na Igreja Batista Sumarezinho, em São Paulo, juntamente com o pastor Carlos Brigantin, muito amigo. E a gente agradece a Deus pela Igreja Batista em Sumarezinho. Nós tivemos ali durante um período de mais ou menos 4 anos. E depois também quero agradecer a Deus pela formação, crescimento da igreja ao qual eu cresci, em Carapicuíba, na cidade de Ariston também. É um lugar onde nós ali estivemos, a igreja que nós também participamos durante o nascedor, o congregação, e a igreja então veio a crescer naquele bairro onde nós ali residíamos, e fui batizado na primeira igreja batista em Carapicuíba também, pelo pastor Rodrigo, e foi é bom lembrarmos um pouco da história. E quando a música, eu quero até agradecer a equipe de louvor pela música improvável, e realmente quando a letra estava ali acompanhando a letra, veio um filme de toda a história desses acontecimentos, como nós chegamos até aqui pela graça do Senhor. É improvável, mas o Senhor realmente tem feito com que aquilo que é improvável realmente venha a ser realizado pelo poder dele e a graça do Senhor. João capítulo 4, versículo 14, diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Querido Deus, nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo a necessidade que nós temos de estarmos sendo alimentados por meio da Tua Palavra. Que a unção do Teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos fazendo, Senhor, viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Todos nós temos uma alma imperfeita, temos falhas na nossa maneira de pensar, temos falhas das nossas emoções, temos falhas, inclusive, em relação à nossa própria vontade, e essas falhas podem produzir emoções negativas e também abrir portas para atitudes erradas, abre portas para preconceitos, para ambições, para os maus desejos. Mas Deus, através da sua graça e do seu grande amor, providenciou então uma solução para a alma arruinada e imperfeita. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, a sociedade moderna, ela se encontra tomada de tensão emocional. São muitos que estão deprimidos, cheios de culpa, estão entediados, solitários, contrariados, preocupados,
desapontados, duvidosos, orgulhosos, temerosos e com desejo de morrer. É assim o estado da nossa sociedade moderna. E essa tensão emocional paralisa as pessoas. Por isso quero lhes falar nessa noite sobre liberdade interior. Jesus dizendo para aquela mulher: quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte de que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Mas, queridos, há aqueles que estão lutando e fugindo desse confronto e se acomodam no fracasso. Infelizmente, nem sempre o que está arruinado acaba sendo restaurado, devido a essa fuga do confronto, devido a muitos se acomodarem ao fracasso. Não há uma restauração completa de suas vidas. Então, nesses casos, precisa ter um milagre de Deus, ou seja, somente através do poder de Deus pode então ocorrer uma transformação, uma restauração interior desta alma que está arruinada, desta alma imperfeita, desta vida que está interiormente arruinada. Somente através do poder de Deus. E há situações que necessitam que haja um redirecionamento da vida. Há situações em que exige de você um redirecionamento da vida, através de um arrependimento e um desejo profundo de viver em santidade. É preciso também compreender que, em alguns casos, é necessário que a pessoa passe pelo sofrimento e aí ela seja confrontada. Na história daquela mulher, o fato é que ela não estava passando por um problema. Aquela mulher, ela foi tirar água por volta de meio-dia. Na prática, não se tira água ou não se prepara, não se providencia aquilo que é necessário para as atividades, tarefas de uma casa ao meio-dia. Creio que nenhuma das irmãs aqui prepara a sua agenda a partir do meio-dia, mas vai logo cedo e prepara muitas coisas para estarem colocando em prática o bom cuidado da própria família e das coisas da casa. Aquela mulher então está numa situação e vivendo uma situação de isolamento, de solidão, de rejeição, sendo colocada para fora da própria sociedade, do convívio em sociedade, porque ela era excluída das demais pessoas. As pessoas não queriam convivência com ela. Então aquela mulher não estava passando por um problema, mas sim no tipo de pessoa que ela se tornou. Porque esta era a questão. A questão é que tipo de pessoa ela se tornou. Para você entender, os seus problemas não é o que você deve estar preocupado, mas sim com o que você é, com o que você tem se tornado, com o tipo de pessoa que você é, com o tipo de pessoa que você tem se tornado. Passar por uma transformação do caráter é muito importante. Por isso Jesus, naquele encontro com esta mulher, com aquela mulher, oferece a ela a oportunidade também de rever o que ela pensava a respeito dela, como ela vivia e principalmente o que era necessário ser transformado, o caráter daquela mulher. Porque o caráter daquela mulher era um mau caráter. E o que é um mau caráter?
O mau caráter, ele revela características que são desagradáveis e destrutivas. O mau caráter é isto: quando suas ações, suas atitudes provocam destruição, a ruim na sua vida. Isto é ter um mau caráter. Aquilo que você faz prejudica a sua família. Aquilo que você pensa destrói relacionamento familiar da sua família. Aquilo que a maneira que você vive, aquilo que você define, suas prioridades, arruinam a sua vida familiar e também na própria sociedade. Isso é mau caráter. O mau caráter provoca destruição e situações desagradáveis. E era exatamente assim que aquela mulher estava vivendo. Ela provocou com suas ações uma situação desagradável e destruidora na sua própria vida e na sua própria vida familiar. Porque na conversa com Jesus, ela vai esclarecer para Jesus e vai ser transparente com Jesus, dizendo: realmente eu não sou casada. Porque Jesus pergunta a ela, ou diz a ela, para ir então chamar o seu esposo. Ela diz: eu não tenho marido. Porque ela já tinha casado já 5 vezes. O problema dela não era ter homem. O problema dela não era homem. O problema dela era o mau caráter que ela possuía, que ela tinha. Ela precisava mudar o caráter dela, porque ela destruía os seus relacionamentos. O mau caráter dela fazia com que os seus casamentos não dessem certo. Sua vida íntima, familiar, na sociedade, era desagradável, destruidora, por causa do mau caráter. E o que eu quero falar a você é que é fundamental que haja uma transformação do seu caráter. E quando nós não temos coragem de deixar sermos confrontados com a realidade daquilo que nós somos, nós fugimos. Nós evitamos, então não somos transformados. Mas quando então somos confrontados e deixamos ser confrontados pela verdade daquilo que nós somos, buscamos então uma transformação e renovação da nossa vida, do nosso caráter. Por isso eu quero dizer novamente para você: o problema não está na situação que você vive. Não são os problemas que você possui, mas sim o que você é, no tipo de pessoa que você tem se tornado. Esse é o problema, é o seu caráter. A palavra de Deus vai nos instruir dizendo assim que nós oramos, e quando nós oramos, o próprio Espírito Santo assiste em nossa fraqueza. Romanos 8, versículo 26. E a palavra assistir é colocada justamente no sentido de acompanhar passo a passo um processo de cura. Aí, através da imensurável graça de Jesus e do infinito amor de Deus, promove-se uma cura integral do nosso ser, uma transformação do nosso caráter. Então ocorre uma ação libertadora, aonde o Espírito Santo vai curar a nossa alma das feridas emocionais do passado, que impedem de que nós tenhamos uma liberdade interior. Porque a escravidão de muitas pessoas está no seu interior. Fraquezas escravizam. Ansiedade que escraviza. Gente cheia de culpa, escravizadas pela culpa.
gente escravizados por vícios, por medos, precisando de uma liberdade interior, de ter uma ação libertadora e curadora do Espírito Santo em suas vidas, restaurando, libertando, tirando e apagando o passado que tanto assusta e amedronta as pessoas. Aí nós temos que dizer como aquela mulher disse a Jesus logo em seguida, quando Jesus disse para ela que ele daria e poderia dar a ela uma água que iria jorrar dentro dela, uma fonte de água viva. Então ela diz: Senhor, então por favor, dê-me dessa água. Aí eu lembro que o Salmo 50, versículo 15, o salmista diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Você clama: Senhor, tira essa angústia, livra a minha alma, liberta o meu interior. Mas também você pode dizer, como está escrito no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, tu és o meu refúgio, a minha alma necessita do Senhor. Mas você também pode dizer, como está escrito no Salmo 108, versículo 12: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Senhor, eu preciso do teu auxílio. Mas você pode ser encorajado com as palavras de Jesus, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontre descanso em Jesus. Sua alma precisa de descanso, de uma libertação, de restauração, e precisa ir até Jesus para ser ensinado por Ele a viver uma vida livre, não atormentada, mas uma vida livre, totalmente livre. Mas até que ponto a pessoa pode mudar? Até onde prevalece o esforço humano em querer mudar? Olha, em termos naturais, o homem é capaz de mudar em muitos aspectos, incluindo o comportamento e a personalidade. O querer, o desejo de mudar é muito importante. Se você deseja mudar algo na sua vida, como a sua personalidade, o seu comportamento, você está dando um passo muito importante na sua vida. Porque sem o querer não há cura. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, eu quero parar de ter sede por homens, eu quero parar de ter sede pelas coisas que me escravizam. Mas esse querer deve ir além, não ficar somente no querer. E Charles Finney disse: eu estou consciente de que não consigo, por meio de um esforço direto, sentir-me como quero. Sei que meus sentimentos e todos os estados e fenômenos da sensibilidade são apenas indiretamente controlados por minha vontade. Por um ato de vontade eu posso ordenar ao meu intelecto que considere certos fatos, e dessa maneira posso afetar minha sensibilidade e produzir um determinado estado emocional. Mas ele está dizendo: estou consciente de que não consigo, por meio de um esforço direto, sentir-me como quero. Você precisa do poder de Deus agindo no seu interior e transformando a sua vida completamente. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: porque ela produziu coisas como nós,
que a podemos ver e vendo-a retrocedemos com aversão. Quem ainda que estranho que quer vê-la e dar-se ao trabalho de decifrá-la, mesmo quando nenhuma necessidade o impele, mesmo que o menor vislumbre dela lhe abra uma chaga incurável no coração? Estamos sob tormentos e não há escapatória. Quero dizer então para você que não há como você permanecer criando repertórios para manter o que está no seu interior encoberto. Não adianta você continuar criando algum tipo de justificativa, argumentos que seja, ou algum tipo de recurso humano para manter-se escondendo aquilo que está encoberto no seu interior. Por isso é necessário que você tenha consciência dos acontecimentos. Torne-se capaz de discriminar seu comportamento. Veja quem você é e o que você faz. E na conversa com Jesus, então a mulher descobre, ou ela deixa de encobrir o que ela vivia e que ela fazia, para dizer: realmente, Senhor, eu não tenho marido. Confessa, encara, é confrontada, admite o seu comportamento errado e o seu mau caráter. Então Jesus diz para ela chamar o seu esposo, mas ela diz: eu não tenho. Como que ela estivesse caindo na real, dizendo: minha vida está destroçada, arruinada. Eu preciso ser transformado, preciso desta água, preciso beber urgentemente desse poder que transforma o interior. É disso que eu estou precisando. Parar de ter sede de pecar, parar de ter sede de viver uma vida cheia de ilusão, parar de ter sede por ambições, parar de ter sede por coisas fúteis, parar de ter sede por sensações esquisitas e estranhas, parar de ter sede por aquilo que arruina a sua vida e também da sua família. E o ser humano, ele vem lutando pela sua liberdade, ele vem procurando evitar situações. Há muitas pessoas que vivem assim, procurando a sua liberdade, mas evitando passar ou viver situações, ou até mesmo evitando pessoas. Mas essa sensação de ser livre é apenas uma fuga dos problemas. É como se estivesse querendo evitar a punição ou escapar de alguma punição, por causa do sentimento de culpa. Na verdade, as pessoas passam a se comportar selecionando aquilo que é importante, o que tem valor para a sua sobrevivência, e ao mesmo tempo luta pela sua liberdade. Pessoas que estão muito mais preocupadas em sobreviver, evitando situações, evitando o confronto, evitando serem confrontadas e levadas ao arrependimento, mas querem ficar livres. Aquela mulher carregava uma ansiedade, um desejo de viver livre da situação que ela vivia. Mas Jesus mostrou para ela que não era a situação, mas sim o que estava no interior dela, que precisava ser transformado. Liberdade interior ocorre quando você é tocado, quando você é cheio do poder de Deus que transforma o seu interior. Mas aquela mulher ainda não
conseguiu entender muito aquilo que estava ocorrendo naquele momento na vida dela. E ela volta para uma questão religiosa dizendo: vocês judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, e nós samaritanos adoramos aqui nesse monte. Jesus disse: o seu problema não é local de adoração, o seu problema não é religião. Porque o Pai está à procura de gente verdadeira que quer adorá-lo em espírito e verdade. O seu problema não é religião. O seu problema é que você não entendeu que gente de verdade vai ao Pai com o coração aberto, que se entrega, que o adora de modo verdadeiro, livre. E o Pai está à procura de gente assim, que quer viver de verdade e não de mentiras. Quem adora a Deus é gente que vive de verdade, de modo transparente, que encara quem é e diz: Senhor, essa pessoa que eu sou não pode permanecer mais. Porque o Pai procura gente de verdade, gente verdadeira, gente que diz assim: Senhor, eu assumo meus fracassos, assumo minha responsabilidade pelo mau caráter que eu tive até hoje, mas a partir de agora eu assumo uma aliança com o Senhor, de viver para o Senhor, de modo verdadeiro. Gente de verdade, gente transparente, gente que não se esconde, gente que não quer ficar se excluindo da verdade sobre quem são e como são. As pessoas continuam então buscando o sentimento de liberdade em seu interior, mas para conseguir sentir-se verdadeiramente livre, é preciso reconhecer o que você é reconhecer no que você fracassou por estar buscando a solução no lugar errado. A solução não está no que você pensa, no que você acha. A solução está no poder de Deus, que faz jorrar uma fonte de água viva no seu interior. Aí você pode dizer como aquela mulher: então, Senhor, dá-me desta água e liberta o meu interior, e tira essas coisas que estão na minha alma e ponha-me em liberdade. Que você possa experimentar o poder de Deus sobre a sua vida nesta noite. Amém? Quero que você curva a sua cabeça e fale com o Senhor. Quem sabe a sua oração neste momento seja: Senhor, dá-me do teu poder, liberta o meu interior, tira da minha alma esse sentimento de culpa. Reconheço que tenho fracassado, não tenho sido a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Talvez você não está se revestindo do novo homem, da nova pessoa que Cristo quer que você seja. Como diz o apóstolo Paulo, revista-se do novo. Deixa Deus mudar o seu caráter. Deixa Deus tirar essa pessoa velha que arruina a sua vida. Esse tipo de pessoa que você tem sido. Deixa Deus transformar o seu caráter. Diga como aquela mulher: Senhor, reconheço que eu preciso do teu poder para mudar o meu interior e colocar liberdade na minha vida. Pare de viver preso. Pare de viver preso. Pare de
permanecer sendo escravo dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Pare de viver uma escravidão interminável. Pare de lutar pela sua sobrevivência. Viva algo em Deus novo. Viva pelo poder de Deus algo novo nessa noite, a partir de hoje. Faça o compromisso de viver algo novo. E dizer: Senhor, faça jorrar dentro de mim, Senhor, o teu poder para uma vida nova e transformada e liberta, totalmente liberta. Tira os meus medos, liberta-me do sentimento de culpa e transforma meu interior. Amém, amém. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé, adora o Senhor neste momento. Adora o Senhor, adora o Senhor.